Olá, tudo bem? Vamos passar agora para o nosso segundo estudo. Esse segundo estudo fala sobre a criação. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Só um minutinho. Vou aqui direitinho para a gente... Aí. Quando você olha para essas obras de arte aqui do Criador, olha a combinação de cores, a perfeição de um, de outro. Olha mais esses aqui também, esses dois pássaros. Não pode ser obra do acaso, não pode ser obra de uma explosão de Big Bang, não pode ser desenvolvimento de bactérias que se transformaram. Difícil, né? Então vamos conhecer hoje qual é a versão da Bíblia com relação a esse assunto. Hoje nós vamos conversar sobre a criação. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1. Hoje a gente vai ficar basicamente só aqui no comecinho de Gênesis, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a criação. Mas, como já fizemos no outro estudo, vamos começar pela oração para que a gente possa pedir para que Deus nos dê um entendimento, sabedoria para compreender. Não adianta a gente só ler a palavra de Deus, a gente tem que entender. Então, vamos orar a Deus. Convido vocês a curvarem a fronte, fechar os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui para aprender um pouco mais da Tua palavra. Pedimos agora a direção do Teu Santo Espírito, que nos dê sabedoria dos altos céus para compreender os Teus ensinamentos e também para colocar em prática aquilo que aprendemos aqui e também transmitirmos para outras pessoas, falarmos para outras pessoas também sobre o que nós estamos descobrindo, para que eles também se interessem e venham fazer parte do nosso grupo de estudo. Fica conosco, dá-nos a Tua direção, te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá. Já fizemos a nossa oração, vamos falar um pouquinho sobre a criação. A primeira coisa, já abriram aí a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, capítulo 1. Então vamos começar a leitura. Como que era a terra antes de ser criada? Isso aqui é importante para a gente, né? Como que era a terra? Então, começando aqui pelo versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio, não fala quando foi, no princípio, há muito tempo atrás, não é? Pode ter sido milhões, bilhões de anos que ele criou o planeta Terra, não a Terra como a gente conhece agora, né? Depois de Adão e Eva. Isso aí antes de Adão e Eva. Aqui não especifica quando foi, né? Falando no princípio. No versículo 2 diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Falar, mas ela não era redonda? Ela era redonda, mas não tinha uma forma definida como a gente conhece hoje, né? Os mares separados da terra, olha só como ela era. Ela era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, significa escuridão, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, se você olhasse para o planeta Terra, você fala, olha, está errado esse nome, o nome dele tem que ser planeta Água. Era só água, só se via água. Então, a Terra era sem forma, vazia, eram águas, né? Estava em trevas e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, agora vamos começar a ver a criação a partir do primeiro dia. Vamos ver o que aconteceu no primeiro dia, se ele resolver mudar de tela. Não quer mudar. Aí, mudou. Ótimo. Então, aqui, vamos ver o que aconteceu no primeiro dia, né? Desculpe aí as falhas, estamos nos ajeitando aqui para aprender um pouco mais sobre como usar esses recursos. Mas o que Deus criou no primeiro dia? Vamos lá no versículo 3 até o 5. Disse Deus, haja luz e houve luz. Aqui tem que ter uma foto para explicar. Você vai falar, então essa luz era o sol? Não, não era o sol. O sol vai ser criado mais para frente, ainda não é no primeiro dia. Que luz poderia ser essa? A gente ouve muitas explicações, são fótons, são, não sei lá, um monte de coisa aí, possibilidades. Eu creio que a presença de Deus, ele é luz, né? Ele é glorioso, a presença dele trouxe luz sobre o dia. Quando ele saía daqui,
ficava trevas. Enquanto ele estava aqui, luz. Eu creio que seja assim, dessa forma. A Bíblia não diz. Só diz que haja luz e houve luz. No versículo 4, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Olha, não é entre dia e noite, hein? Luz e trevas. Era trevas, haja luz, a luz chegou, e ele fez então separação. Quando a luz estivesse ali, era luz. E quando saísse dali, trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Agora ele está chamando dia e noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Um detalhe muito importante para nós. Houve tarde e manhã. Começou com a parte escura, lembra? Eram trevas. Quando ele falou haja luz, veio a luz. Então, houve tarde, houve a parte escura do dia e depois houve a manhã. A forma de contar o dia era diferente. Hoje a gente conta assim, deu meia-noite, já é um dia novo. Meia-noite e um já é outro dia. Mas lá não. Antigamente era pelo pôr do sol. Quando o sol se punha, começava um novo dia. Então, depois você tem então, a parte escura do novo dia, que era do pôr do sol até começar a clarear o dia, e depois a parte clara, que seria, a gente chutando aqui, seria das 18 horas até as 6 da manhã, e depois a parte clara das 6 da manhã até as 18 horas. A gente não está considerando aqui horário de verão, que clareia mais cedo, não, só para a gente ter uma ideia. Então, no segundo dia, desculpa, no primeiro dia, então, houve luz e ele fez separação entre trevas e luz, dia e noite, ou noite e dia, né? Começa noite, parte escura e dia. Tudo bem até aqui? Vamos continuar mais um pouco. Vamos ver o que aconteceu. Vou resolver aqui funcionar. Não sei o que está acontecendo. Oi. E no segundo dia, o que será que ele criou? Vamos ver aqui no versículo 6 até o 8. E disse Deus, haja firmamento, estão vendo aqui essas nuvens? Firmamento é lá para cima, onde ficam as nuvens, o sol, as estrelas, a lua, né? Houve firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. E assim se fez. Interessante. Deus criou o firmamento. Quando você olha para o céu, você vê lá as estrelas, a lua, o sol. Ali é o firmamento. E ele fez separação de águas. O planeta Terra, como eu disse no princípio, a gente poderia chamar de planeta água, porque só tinha água. Então Deus fez separação de águas. Pegou uma parte das águas que estavam aqui, que era só mar, né? Só tinha o mar, e mandou para cima do firmamento, lá para o céu, lá para cima. Falar, são essas nuvens carregadas, mais para cima, não sei onde ele armazena, mas aqui diz que foi para cima do firmamento. Ele fez separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Versículo 8. E chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde e manhã, segundo dia. Então, acima dos céus, tem um bocado de água guardada lá. E o outro bocado ficou aqui. E é muita água que ficou aqui. Vocês imaginarem, vamos supor que ele tenha mandado metade das águas para cima e deixou metade aqui embaixo. Essa metade das águas aqui significa mais ou menos 70% do nosso planeta é água. Os outros 30% são terras. As Américas, a África, as ilhas. Então, 30%, aproximadamente 30% é terra e os outros 70% é água. Agora vamos ver o que aconteceu no terceiro dia aqui. Já foi, né? Terceiro dia, vamos do versículo 9 até o versículo 13. Vamos continuar a nossa leitura. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Olha, presta atenção, o que aconteceu aqui para a terra aparecer, hein? Deus ajuntou todas as águas só em um determinado canto. E o que aconteceu? E apareça a porção seca. E assim se fez. Então, onde é que estava a terra? No meio da água. Era água em volta e a terra aqui no meio. Uma parte da água subiu, foi para cima do firmamento, para cima dos céus. A outra parte ele juntou num lado só. Como ele fez isso? Eu não sei, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Juntou toda a água e apareceu, vamos chamar de ilha, né? Uma vez que naquele tempo não era como a gente conhece hoje. Se você olhar o mapa mundo, eu esqueci, era para ter ilustrado com
mapa mundi aqui, eu acho que eu pulei, avancei, não, tá certo. Se tivesse um mapa mundi aqui, a gente ia perceber que as costas do Brasil encaixam direitinho aqui na África. Então, dá para entender que fosse um bloco só de terra. Eu falo, aí, quando é que separou? Nós vamos depois ver sobre isso. Provavelmente, no dilúvio, houveram essas separações. Tá? Mas, então, no terceiro dia que a gente está olhando aqui, apareceu a terra, né? E apareceu a porção seca, no versículo 9 e versículo 10. E a porção seca chamou Deus de terra e o ajuntamento de água, mares. E viu Deus que isso era bom. Presta atenção, sempre Deus vai vendo o que é bom. Ele está gostando do que ele está criando. Está ficando bom, né? E mais no versículo 11 diz assim, Deus disse, produza a terra relva, o gramado, a relva, né? E ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie. Outra coisa para chamar a nossa atenção, segundo a sua espécie. Não tinha esses enxertos. O homem criou uma série de outras frutas. Eu não sei se isso é bom. Tem algumas que são muito gostosas, né? São cruzamentos de algumas espécies de árvores. Eles cortam um galho, vai lá, enxerta na outra árvore, fica cuidando até que dali vai sair alguma coisa diferente, alguma fruta diferente. Mas Deus fez tudo segundo a sua espécie. Ele não misturou nada, hein? Guarda bem que ele vai repetir muito isso aqui. Árvores frutíferas que deem semente segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, no fruto, né? Sobre a terra. E assim se fez. Então apareceram a relva, o gramado, o mato, né? E também, vou falar mato fica difícil, né? Porque Deus estava criando alguma coisa boa, acho que ainda não tinha mato, era um belo de um gramado, né? E assim se fez. Versículo 12, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Estão percebendo? Tudo de acordo com a sua espécie, sem misturas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então, no terceiro dia, Deus fez aparecer a porção seca, já fez aparecer a porção, a relva, a grama, e as árvores frutíferas e plantas também que davam suas sementes, né, que tinham também eram comestíveis. No quarto dia, vamos ver o que ele fez, a partir do versículo 14. Até aqui está indo bem, está dando para compreender. Se vocês tiverem dúvidas, depois vocês mandam as dúvidas para o grupo, tá bom? Mandem lá as suas dúvidas que a gente vai responder. No quarto dia, no versículo 14, disse também Deus, haja luzeiros. Olha aí quem está aparecendo agora. O sol, a lua, as estrelas, né? Haja luzeiros aonde? No firmamento. Lembra? O firmamento que separava as águas de baixo, as águas de cima, os céus, né? Agora Deus está colocando no quarto dia. Então aquela haja luz não era o sol. Tá bom? Está colocando no quarto dia os luzeiros no firmamento para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para você poder saber em que estação nós estamos. Nós estamos no outono, vamos entrar no inverno, né? E também para dias e anos, para a gente poder ter uma noção de tempo. Versículo 15, sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Mesmo à noite, a gente fala, mas à noite fica escuro demais. Não, mas a lua, ela ajuda na iluminação, né? Só que realmente escurece o dia, e as estrelas também ajudam. Versículo 17, os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem dia e noite e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã, quarto dia. Então, no quarto dia, Deus basicamente colocou os luzeiros nos céus, o sol, a lua, as estrelas, né? Tudo que a gente consegue enxergar aqui à noite, durante o dia e a noite, foi o que Deus fez no quarto dia.
Tudo bem? Já chegamos no quarto dia. Vamos para o quinto dia. Vamos ver o que é que vai aparecer aqui no quinto dia. Uau, já temos uma noção aqui, do versículo 20 ao 23. Vamos lá. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Então, tudo que vive na água foi criado ali. Da água, Deus deu uma ordem para que nas águas aparecessem enxames de seres viventes. E as aves, a partir da terra, né? E voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies. Até no mundo animal, o homem gosta de fazer cruzamentos de animais. A gente olha assim, a gente já não sabe que cachorro que existia originalmente. Hoje tem tantas raças, mas tantas raças, né? E muitas delas são resultados de cruzamentos que os homens fazem. Mas Deus criou tudo segundo a sua espécie, né? E voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Criou, voltando então aqui, estava lendo 21, né? Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que vivem nos mares e que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou. Olha, aqui já acrescentou mais alguma coisa. Até agora, Deus viu que aquilo era bom e deixou como estava, né? Agora aqui não. Ele já dá um recado para os peixes, para os animais marinhos, para as aves, né? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. Pegou aqui, eu peguei uma foto com bastante aves aqui, só para a gente ter uma noção, né? Já vão se multiplicando e vão crescendo cada vez mais, né? E no versículo 23, houve tarde e manhã, e esse foi o quinto dia. Então, no quinto dia, os peixes, os animais marinhos e as aves dos céus. Tudo bem? Vamos lá para o sexto dia, vamos ver o que é que Deus criou no sexto dia. Gênesis 24 e 25, capítulo 1, versículos 24 e 25. Então, aqui pela ilustração, vocês já viram o que foi criado, né? Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme, olha de novo, conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo assim a sua espécie. E assim se fez. Então surgiram os demais animais, domésticos, selvagens, todos eles surgiram no quinto dia. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme, olha como Deus reforça sempre isso, a sua espécie, e de todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Mas ele não criou só isso. No sexto dia, né, como nós estamos falando aqui, no sexto dia. O que mais que ele criou? Versículos 26 a 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Uma paradinha aqui, façamos, significa que tinha mais de uma pessoa criando, não é? A gente já viu que foi Deus quem criou, ou pelo menos a gente viu logo no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois nós vimos o Espírito de Deus pairando sobre as águas, o Espírito Santo pairando sobre as águas. E lá no livro de João, depois a gente vai dar uma olhadinha nele. Vamos ver agora, capítulo 1, João, capítulo 1 de João. Vamos lá no Novo Testamento. Marca Gênesis, que a gente já está voltando aí, hein? João é o quarto evangelho. Eu não pus o texto aqui, porque eu pensei em não tocar nessa parte ainda. Mas, olha só, acharam aí João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio. Lembra? Deus criou todas, no princípio Deus criou o céu e a terra. Ele estava com Deus no princípio, já estava lá junto, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens.
Depois, continuando mais um pouco, no versículo 10, o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Quem era o Verbo? Jesus. Então a gente vê, voltamos lá para Gênesis 1, quando diz aqui, façamos o homem, quem estava ali? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles fizeram o homem. Vamos voltar para o versículo 26, né? Então diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todas as espécies que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando fala a imagem de Deus, não significa que Deus tem uma fisionomia igual à nossa, né? Aqui está se referindo ao caráter de Deus. Nós fomos criados com um caráter semelhante ao caráter de Deus. Depois do pecado, e a gente vai estudar sobre isso no próximo estudo, depois do pecado a coisa muda. Em vez de nós termos um caráter semelhante ao de Deus, nós optamos, né, por ter um caráter semelhante ao do inimigo, do Satanás. Mas a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Mas, de qualquer forma, então, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Em termos de caráter, nós tínhamos um caráter semelhante ao caráter de Deus. Mas também teve mais outro detalhe ainda na criação. Deus estipulou um cardápio. Qual foi o cardápio original dado por Deus para os homens e para os animais? Vamos ver do versículo 29 ao 31. Que é que diz aqui, Gênesis 1. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. Aqui a gente tem uma ideia, né, do que Deus deu no nosso cardápio. Frutas, estão vendo aí abacaxi, melão, abacate, uva, laranja, banana, nossa, cereja, morango. Quantas qualidades de fruta Deus falou, mas é só isso que tem para comer. Não, tem mais coisa. Tem berinjela, cenoura, abágio, olha quanta coisa, pimentão. As verduras foram acrescidas depois, né? Mas, de qualquer forma, elas vão entrar no cardápio, elas entram no nosso cardápio. Esse era o cardápio de Deus. Não tem McDonald's, não tem Habib's, não tem açougue, não tem produto industrializado. Isso aqui, que naquele tempo, Adão e Eva não tinham nem fogãozinho para cozinhar os alimentos, eles comiam assim, cru, ao natural. Esse é o melhor regime. Esse foi o regime que Deus deu para o homem, né? Hoje tem os crudíveros, né? Tem os veganos, vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos, carnívoros, né? Mas o plano original de Deus era o cru, comer as coisas cru. Ou, na pior das hipóteses, ser um vegetariano. Vegetariano não come nenhum derivado animal. O ovo-lacto-vegetariano vai fazer uso de leite, queijo, ovos, né? Agora, o vegetariano mesmo, o cardápio dele é o que vocês estão vendo aqui na figura. É isso aqui. E se for cru, quanto mais cru você comer, melhor. Mas depois a gente vai conversar sobre isso. Hoje nós estamos conversando sobre a criação. O que é mais que houve aqui? No sétimo dia, o que é que Deus fez para a gente terminar o nosso estudo? Gênesis 2, versículos 1 e 3. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Descansou. E mais, versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou,
porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus cansa. Será que Deus tem um horário que ele dorme e a gente fica aqui à mercê do Deus dará, né? Fica de qualquer forma as coisas? Deus não se cansa. Então, por que ele descansou da obra? Será que ele só falou e as coisas aconteceram, né? A gente vai ver que só no caso da criação do homem e da mulher é que ele põe a mão dele ali para formar, o resto foi tudo falando e as coisas aconteceram? Acho que não cansa. Então, se ele descansou, foi para dar um exemplo para nós. Que dia que ele descansou? No sétimo dia. No sétimo dia, ele descansou, santificou e abençoou esse dia. Tudo bem? Aqui a gente termina a criação. Nós teríamos agora que ver um pouco mais sobre os detalhes sobre a criação do homem e da mulher, mas para não ficar muito extenso hoje, nós vamos parar por aqui. Se você tem dúvidas, se você tiver qualquer coisa que você gostaria de ter um pouco mais, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso aqui, fique à vontade. Entra no grupo e por ali você pode fazer perguntas. Como também vou deixar esse vídeo gravado no YouTube, pode fazer perguntas lá pelo YouTube também. Se você preferir, você pode também me procurar. Tem meu nome aqui, você procura no Facebook também. Pode perguntar por lá, pelo Message, pelo Facebook, tá bom? Vamos orar então para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham uma visão diferente com relação a como as coisas começaram, né? Outro detalhe é que o ser humano, o planeta Terra, do jeito que nós conhecemos, ele tem cerca de 6 mil anos. Tem cerca de 6 mil anos. Então, quando falar, achamos uma alçada aqui com bilhões de anos, isso é chutômetro, chama-se chutômetro. O que eles estão achando, depois a gente vai estudar sobre o dilúvio, são fósseis de animais que acabaram ficando, que as águas fez com que eles desaparecessem no meio de montanhas, nessa reviravolta que houve aqui na Terra, né? Lembra que eu falei, no dilúvio deve ter separado a Terra e tal. Provavelmente por ali. Então, eles têm apenas alguns poucos milhares de anos. Não tem milhões, nem bilhões, nem fósseis de homem, nem de animal, nada disso. A Terra, criada como nós conhecemos, não tem mais do que 6 mil anos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, agradecemos pelo estudo de hoje. Muito obrigado. Te pedimos que Teu Santo Espírito continue a nos dar sabedoria dos altos céus para compreendermos cada vez mais a Tua palavra e não nos deixarmos se enganar em momento algum por ensinamentos que correm pelo mundo afora e que muitas pessoas preferem aceitá-los, mas que nós aceitemos os Teus ensinamentos que estão na Tua palavra, porque sabemos que essa é a Tua vontade. Abençoe a cada uma das pessoas que está aqui participando conosco, nós pedimos por Jesus. Amém. Gente, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês e até o próximo estudo.